Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler. E hoje a gente vai falar de novo sobre filmes. Só que dessa vez vai ter um pouquinho de livro junto. Como eu já venho fazendo tem 6 meses, eu acho, eu vou falar de mais uma adaptação cinematográfica. E a dessa vez é com Amor Simon de 2018, que foi adaptado do livro que se chama Simon vs. a Homo Sapien da Becky Albertalli. E eu sei que eu já falei isso em todos os vídeos, e em todos os vídeos eu dou uma risadinha, porque é sempre a mesma coisa, mas nesse caso é sério, eu realmente tenho uma relação diferente com essa história. Porque tá, uau, como pode ser uma relação tão diferente das outras que você falou? Tá? Uau, brincadeira. Eu acho que ela não é tão diferente assim de Se Eu Ficar, mas é um pouco na real, porque eu assisti o filme em 2018 mesmo, quando ele tava no cinema. Inclusive eu vi ele no cinema e eu gostei muito, e aí eu decidi que eu ia ler os livros. Eu já tava com vontade de ler, mas isso foi o que me motivou. E aí então eu li os 27 Coxas de Mole, que tá na minha estante, não vou pegar, mas aí eu li Simon vs. a Homo Sapien, que é esse livrinho aqui. E eu gosto muito desse livro, eu gosto muito desse universo, tanto que eu falei no outro vídeo, quando acabei selecionando com Amor Simon sem querer daquele jeito, porque não sou eu que escolho, é o Watchlist Picker, mas enfim, quando acabou caindo nesse, eu falei que eu ia tentar ler o livro também, só que como deu pra ver pelo canal, por ter uns vídeos diferentes nesses últimos dias, o meu mês foi muito mais atribulado que o normal, então eu não consegui ler. Mas ainda assim, eu acho que a minha relação acaba sendo diferente, porque por já ter visto o filme e logo depois ter lido o livro, eu lembrava de muita coisa e eu já tenho muita opinião formada antes de rever o filme. Mas então vamos lá, sobre o que é Simon vs. Homo Sapien, ou Com Amor Simon, como ele foi para os cinemas. Então, ele conta a história do Simon Spear, que é coitado aqui sem cabeça, que é um menino gay. Ele já sabe que ele é gay, ele já se aceitou, ele se gosta, assim, mas ele não é assumido pra família. Por N motivos, mas também porque ele acha uma baboseira aquela coisa de que só quem é LGBT tem que se assumir. Então ele é muito... tipo assim, não preciso. Por que os outros não precisam e eu preciso? Então ele tá bem enfiado no armário na real, quando um dia aparece uma confissão no Creek Secret, que é o blog, site ou uma página no Tumblr, igual no livro, da cidade dele, que é Creekwood. Aparece uma confissão de um menino que fala que ele é gay também. E aí ele começa a se comunicar com esse menino. Ele cria uma conta no e-mail e começam os dois a conversar um com o outro. Até que chega um momento em que o Martin, que é um dos colegas dele, acha esses e-mails e começa a fazer chantagem, basicamente, com o Simon, para ele ajudar o Martin com a Abby, que é uma amiga do Simon, ou o Martin vai falar pra escola inteira que ele é gay. E aí ele entra nessa. Parece que eu já falei muito do plot, que eu acabei estragando uma parte, mas engraçadamente isso é realmente a sinopse, porque enquanto no filme a gente tem uma parte anterior, a gente tem a história se construindo, no livro isso já começa com o Simon dentro da chantagem e aí ele contextualizando a gente. Isso é só uma das pequenas ou grandes diferenças entre o filme e o livro, mas isso fica um pouquinho pra depois. Primeiro eu quero falar do filme como filme mesmo, e primeiro partindo da técnica. Na verdade ela é bem ok, do jeito que eu falei, parece muito que eu quero, sei lá, me discorrer sobre a parte técnica do filme, mas ela é normal. A direção é ok, o roteiro eu vou falar mais pra frente, só que ele é ok, beleza, ele faz o que tem que fazer. A direção de arte eu acho legal, porque ela enche o quarto dos personagens, então tem bastante personalidade, mas ao mesmo tempo eu acho o quarto do Simon e do Martin, que são os que aparecem, muito parecidos, de certa forma, porque os dois são cheios de pôster na parede, apesar do quarto do Martin ser claramente mais cheio e tal. Uma coisa que eu gosto do quarto do Simon, e aí é realmente direção de arte, ou alguma coisa dentro de direção de arte, é que o quarto dele é espaçoso, mas aí tem um canto que é a cama dele. E tipo assim, a cama tá literalmente encaixada nesse canto. Então você não consegue sair por nenhum dos lados, só o caminho de entrada. Então você tem que entrar pelos pés, sair pelos pés e tal. E tipo, mostra no filme que antes não era assim, a cama estava em outro lugar. E mais pra frente no filme, a mãe do Simon fala que antes ele era uma pessoa que se permitia mais, que era muito... se importava menos com a resto das pessoas e tal. E depois pareceu que ele se fechou. Então remete àquilo da cama, que antes era uma cama muito mais livre e agora é uma cama muito mais presa, ela tá confinada entre as paredes. E eu pessoalmente quis apontar essa parte porque eu acho uma escolha muito interessante, porque, tipo, a cama é muito grande, na real, tem espaço, ela é espaçosa, tem espacinhos nos lados também, que tem tipo uma paredinha que ele apoia as coisas, alguma coisa assim, só que ainda assim parece muito claustrofóbico a cama ficar exatamente naquele canto. E então eu acho muito interessante
de como isso também representa quem é o Simon como uma pessoa. E a luz mudou completamente agora. É isso que acontece quando a sua luz é o sol. Mas vocês vão ter que me aceitar assim. Eu ia falar que a montagem é ok, mas eu acho às vezes ela muito ruim. Do tipo, tem uma cena que a 2 segundos tem muito corte. Existem vários conceitos do que seria uma montagem boa. Existem várias propostas que você pode adotar pra fazer uma montagem. Mas eu acho que a proposta da montagem nesse filme tem momentos em que ela só é muito ruim. Que ela quer pegar, por exemplo, a reação de todo mundo. Aí ela pega uma cena de 2 segundos e coloca 5 planos diferentes. Isso é bem ruinzinho. Em questão de estrutura, pensando só no que eles ofereceram do filme, eu acho que seria mais interessante a história começar já com o Simon escrevendo a carta pro Blue, e aí tem narração, que exatamente tem no começo do filme, e aí ter um flashback, talvez, pra mostrar um pouco da vida dele antes, do que fazer o que eles fizeram no filme, que é começar numa ordem extremamente cronológica, e aí quando chega na hora da carta, é um jeito muito estranho, porque eles repetem a narração do começo, só que pulando as partes, pra gente entender que ele tá narrando o que é a vida dele e tal, que ele já narrou pra gente. Só que eu acho feio, eu acho uma escolha, não brega, mas eu acho uma escolha feia no final. E mais uma coisa que eu acho que é montagem, ou talvez roteiro, ou talvez direção, ou talvez os três juntos, é que às vezes o espaçamento entre acontecimentos é muito estranho. Porque você tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Só que muito principalmente no final, chega um momento em que chega a ficar engraçado, porque tem, sei lá, 25 minutos pro filme acabar, e aí parece que o roteirista virou e falou, tá, a gente precisa resolver tudo. E aí tem, sei lá, 5 cenas direto, que é o Simon resolvendo e fechando os plots que precisa, menos o principal. Mas é tipo assim, é muito engraçado, porque do nada o Simon tá falando com a mãe, aí corta ele tá falando com a Lia, aí corta ele tá falando com o pai, aí corta ele vai falar com o Martin, aí corta ele vai falar com sei lá quem, sabe? Nessa parte principalmente, não existe um cuidado pra fazer a cena se desenvolver como ela merece. E isso me incomodou bastante, porque pareceu aí realmente muito corrido o final. Mas enfim, o filme como filme, ele é bem redondinho, ele fecha todas as questões que ele abre, e aí entra na coisa do espaçamento dos acontecimentos, porque se você for olhar, beleza, ele tem a briga com os amigos, e aí só um tempo depois ele vai se resolver com a Lia, ele se assume pros pais, e o pai, ele é meio babaca. E aí só um tempo depois ele se resolve com o pai. Então realmente dão um tempinho para as coisas se resolverem e todas as coisas que são abertas fecham. Só que aí eu acho que a resolução serem todas de uma vez fica engraçado. Mas ainda assim, ele é redondinho, o que ele se propõe a fazer ele faz. Ele começa, ele termina as histórias, então... Como filme também eu acho meio estranha a forma com que eles lidam com gays afeminados. Eu não conseguiria ir muito a fundo nessa crítica, mas eu acho estranho, não sei, talvez não tenha tido muita gente LGBT, tipo, na direção, no roteiro, no texto desse livro, não desse livro, desse filme, porque a Becky Albertalli é bi, mas, não sei, eu acho meio estranho, tipo, ter a piadinha de que o Ethan, que é um outro menino, ele é bem afeminado, e aí ele se assume, e as meninas, oh meu Deus, eu não sabia, tipo, é uma piadinha, de certa forma ela é engraçadinha, mas eu também fico meio, mano, sei lá. E também tem aquele momento que o Simon, ele tá pensando como ele quer ser quando ele finalmente conseguir se assumir, e aí a vida dele vira um musical e tal. Enquanto eu tava assistindo eu fiquei, tá, é um pouco mais dentro de estereótipo, mas ainda assim ele tá usando as roupas que ele usa normalmente. Ele não tá se comportando de uma forma que não é o Simon. Só que aí chega no final da cena, ele vira e fala, tá, não tão gay assim. E aí, não sei se eu gosto. Fica um tom meio estranho, de que, eu não sou tão gay assim, não sei. Uma coisa que me incomoda. E eu não sei exatamente explicar o porquê, mas eu acho que são essas cenas que me fizeram ficar com essa imagem na minha cabeça de que esse filme era uma história gay pra pessoas héteros. Não sei explicar exatamente o porquê, mas eu tenho quase certeza que foi isso. E também, óbvio, uma discussão que sempre volta quando eu falo desse livro. Os amigos do Simon são bem paia, né? E, tipo assim, sou eu falando, amando a Lia e amando a Abby. Mas eu acho que principalmente a versão aqui do filme fica pior ainda. Principalmente pra Lia. Mas eu acho que eles são amigos bem ruins nesse momento. O que, assim, não faz com que eles sejam amigos ruins no geral. Não faz com que eles sejam pessoas ruins no geral. Eles são moleques com 17 anos de idade. Tudo bem eles serem babacas de vez em quando. Assim como tá tudo bem qualquer um se babaca em algum momento na vida. Desde que eles se reconheçam e tal. Mas aí tem o ponto que eles não pedem desculpa pro Simon. Então, no geral, fica meio paia mesmo.
E agora, como adaptação, a gente já começa com mudanças que sempre tem, de adicionar personagem, remover outros. Por exemplo, no livro o Simon tem 2 irmãs e aqui ele só ficou com a irmã mais nova. A irmã dele no filme acaba pegando a função das 2 irmãs, que, ok, faz sentido ser só uma, ok, não faz muita diferença, mas o que eu acho mais importante que adicionaram é o Ethan. Ele não é um personagem que existe no livro. Ele é um personagem adicionado aqui. O que volta pro meu incômodo da forma com que eles tratam gays afeminados nesse filme. Talvez eles adicionaram pensando, tá, vai ser uma representatividade a mais. Mas aí tem esse tom meio estranho. Ah, e o vice-diretor também não tem. Enquanto eu tava assistindo eu fiquei, tá, mano, não é possível que esse cara esteja no livro. E ele realmente não tá. E fora isso, na real, muita coisa é mudada de livro, filme. Por exemplo, o Martin, quando ele vai tirar o Simon do armário no finalzinho, é feita de uma forma muito mais ridícula no livro. Do tipo, ele vai mandar uma confissão pro Creek Secret, em vez dele falar, olha, eu sou um anônimo, eu recebi esses e-mails do Simon. Na verdade, ele manda uma confissão falando, olha, eu sou o Simon, eu sou gay. E tipo assim, não tem prints do e-mail, nem nada assim. Então é uma coisa muito mais ridícula, muito mais leve, e que muito mais gente pode olhar e falar, tá, mano, é alguém mentindo pra querer sacanear o Simon. Eu pessoalmente acho o jeito do livro mais condizente com quem o Martin é como personagem, mas eu acho que pra mensagem que o filme queria passar, o jeito que ele tirou ele do armário faz mais sentido. Porque aí tem toda a história do Simon ser tirado do armário à força e ter todo o discurso dele mais pro final de que você tirou a minha escolha de mim. O momento que eu queria sair do armário deveria ser a escolha completamente minha. Como, quando, pra quem, como. E você tirou isso de mim. Então eu entendo essa escolha, mas eu acho engraçado. Eu não lembrava que era assim que o Martin tirava ele no livro. Eu achei engraçadinho. A gente também tem o Cal, que é aquele moleque do piano da aula de teatro, que no livro ele tem muito mais aparecimento. Ele tem muita mais importância. O que não é difícil, já que no filme é tipo assim, ele aparece por, se for 5 minutos é muito já, mas é que uma grande parte do livro o Simon, ele fica achando que o Blue é o Cal. Então ele tem realmente uma interação muito diferente e muito mais aprofundada. Acho que eu sinto um tanto de falta disso aqui, do Simon tá com tanta certeza que é uma pessoa e depois mudar, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se não foi uma escolha consciente ele mudar tanto assim dos pretendentes, não ficar muito tempo focado em ser só um. Sei lá, por medo de rejeitarem aí quando a gente descobre que é o Bram. Então eu entendo essa escolha, só que, sei lá. No livro também, depois que o Martin tira o Simon do armário, a gente tem uma cena perto do Natal, não lembro se é necessariamente antes ou depois, mas é ali pertinho, em que a Lia e o Nick chamam o Simon pra dar uma caminhada, porque eles começaram a pensar que, tipo, ok, podia não ser o Simon que fez aquele post, porque era muito passando dos limites, mas poderia ter um fundinho de verdade, sabe? Porque do nada alguém ia inventar isso exatamente sobre o Simon, então poderia ter alguma coisa ali. E o Simon, ele até pensa em se assumir pra eles, se eu não estou enganada, mas ele não se assume. Novamente, eu entendo essa escolha ser feita pro filme, mas eu acho que seria legal mostrar que primeiro eles estão preocupados, primeiro eles realmente se importam com o Simon. Principalmente a Lia e o Nick, porque fala que eles se conhecem desde sempre. Eu não lembro se no livro eles mencionam isso, mas eu acho que deve ter. No filme, o Simon fala que eles se conhecem desde os 13 anos, então desde que eles têm uns 4. Então a gente acaba perdendo momentinhos deles que me deixa triste. Eu gosto realmente muito do Simon e da Lia, eles amiguinhos e tal. Então, sei lá, eu sinto falta disso no filme. Apesar de que eu entendo que no livro ela não aparece tanto, mas ainda assim. E falando na Lia, vamos falar da coisa que eu mais odeio nesse filme, que é ela. Assim, ela é uma das minhas personagens favoritas da vida. Uma personagem que eu gosto muito desde que eu comecei a ler os livros aqui. Eu tenho o dela também aqui, só que eu tô com preguiça de pegar. Mas Lia Fora de Sintonia, por exemplo, é um dos meus livros favoritos. Não que seja o melhor, mas tipo assim, eu fico realmente muito feliz lendo ele. E parte disso vem do ponto que a Lia é uma menina bi e gorda. E o assunto dela, o plot principal dela, tanto nesse livro quanto no livro dela, nunca são sobre o peso dela. Tem um momento em... eu não sei se em Lia Fora de Sintonia ou em Simon vs. Ashna Mostapin, tem um ponto em que o peso dela vira ponto de discussão, mas fora isso, não. E é por isso que ela, assim como a Nina Zayek de Circus of Crows,
é tão importante pra mim, porque principalmente em filmes, em produções muito mais blockbuster, que você quer alcançar muito mais pessoas, a existência de pessoas gordas é inexistente, a não ser que você queira falar sobre gordofobia, ou a pessoa odiar o próprio corpo, ou ter muitas inseguranças, a não ser que você queira falar sobre o corpo dela e o peso dela, esses personagens não existem. Então ter a Leia aqui era muito importante pra mim, foi uma coisa que eu percebi depois. Então quando a gente vem pro filme e é a Catherine Langford, eu fico extremamente decepcionada, porque era a chance que eles tinham de colocar uma atriz gorda pra fazer a Leia, uma atriz que realmente seria ela. Eu acho que isso é o que mais me pega quando a gente tá falando desse filme, porque era a chance de eu me ver na tela. Não sei explicar direito, mas eu fico triste porque essa Leia é legal, a Leia do filme também. Ela não tem a mesma personalidade da Leia do livro, eu gosto mais do livro, de qualquer forma, mas, pô, mano, tirar uma representatividade tão importante. E aí eu fiquei, nossa, desde então, tem 7 anos que esse livro saiu, que esse filme saiu, o livro tem mais tempo. Tem 7 anos que esse filme saiu e até hoje eu não consegui superar, eu odeio essa mudança. E não é nem só essa que fazem com a coitada, né? Eles mudam o plot dela no livro, na real, porque no livro ela é apaixonada pelo Nick, e aí isso e mais umas coisas, pelo menos no meu entender, faz com que no livro inteiro ela tenha essa aversão a Abby. E então o Simon se assume primeiro pra Abby, e a gente vê que a Leia fica brava com ele porque ele se assumiu primeiro pra ela. E tem um sentimento muito de inveja, talvez um pouco de ódio da Abby que ela tem, mas também é aquela coisa de, pô, mano, a gente é amigo desde que a gente se conhece por gente. E ainda assim você confiou mais na pessoa que você conhece há 6 meses. E assim, apesar de ser muito mesquinho da parte da Leia, é muito mais compreensível e entendível do que o que eles fazem no filme. Porque, que absurdo, eles fazem ela se apaixonar por ele. E, sendo justa, eu acho que em Leia Fora de Sintonia, ela fala que quando eles eram muito mais novos, ela já teve uma quedinha pelo Simon, mas ela superou. Então não é como se não existisse precedente para isso, mas é tirado do nada isso, pra aí conseguir criar um triângulo quadrado, um quinteto amoroso muito complicado no filme, e aí o Simon jogar a Leia pro Nick, sendo que o Nick gosta da Abby, e aí ela fica chateada porque ele jogou ela pro Nick, e ela falou antes que quando ela se importa com alguém, ela se importa ao ponto de, tipo, sentir que ela vai morrer, alguma coisa assim, do tipo, ela se importa mesmo, profundamente. Então ele jogou ela pra uma pessoa que ele sabia que não se importava com ela, romanticamente falando, já sabendo que ela ia ter o coração partido. E aí basicamente ela fica chateada por isso. Só que eu acho muito estúpido e muito bobo, porque aí, tipo assim, eles saíram uma vez. Não tem nada no filme que deixa a gente entender que ela começou a realmente gostar do Nick. Então é muito vazio. Então esse é mais um dos motivos do porquê eu odeio essa Leia, apesar de na teoria eu gostar. Mas a principal é esse miscast horrível. Tomara que um dia adaptem Leia Fora de Sintonia, só que com um elenco completamente novo, com a representatividade certinha que precisa ter. E beleza, coloca os personagens do filme, os atores, para aparecer numa pontinha, mas vamos fazer o filme da Leia ser certinho, por favor. Mas enfim, seguindo, outras diferenças estão na forma como a revelação de quem é o Blue se dá, porque no livro os e-mails não são vazados, então o Blue não se afasta, assim, do Simon, ele não bloqueia ele nem nada assim. E porque ele não foi bloqueado, o Simon não precisa ir no blog da escola pra falar que ele quer encontrar o Blue. Então já não tem toda aquela expectativa, não tem a coisa grande de ter muita gente olhando. E também tem um negócio que não é numa roda gigante, é numa coisa que chama Twist a Whirl. Eu não sei como é que é em português, mas tem uma menção no livro que o Bram foi nela quando ele era muito novo, ele ficou com um enjoo, alguma coisa assim, e aí eles vão nessa. E aí também tem toda a coisa do Bram demorar pra aparecer, beleza, legal. Ah, só uma coisa pra apontar, é que no filme, nessa parte, quando ele tá esperando pra o Bram aparecer, o Martin, ele aparece e ele finge por um segundo que é ele, só porque ele tava achando muito brutal o Simon ter ficado, sei lá, 2 horas girando lá e o Bram não aparecer. E isso, de certa forma, é uma referência, eu imagino, pro livro, porque num lapso de sanidade, sei lá, o Simon ele vira e fala, mano, será que é o Martin? No livro também, eu acho que pelo Martin ser mais bobão, e a revelação dele também ser mais bobona, e tem coisas diferentes sobre o Martin no geral, o Simon até consegue começar a olhar pra ele com certa afeição, enquanto no filme não tem isso. No máximo nessa cena que ele finge que é ele, e aí depois ele dá dinheiro pro Simon ter mais, acho que 4 voltas que ele consegue dar.
Mas é isso. Só queria apontar porque eu achei engraçadinho essa referência. Outra coisa que muda é que depois que eles ficam juntos, no livro, ainda tem algumas coisas acontecendo, tá? No filme eles descobrem, eles se beijam, e aí a gente tem a cena final que é todo mundo no carro indo pra escola e o Brum agora tá junto. Mas no livro tem mais algumas coisas, e uma coisa que eu senti falta, depois que eu li eu fiquei, nossa, mano, podia ter isso no filme, é que eles estão juntos e tal, e elas estavam se perguntando, nossa, mano, por que eu passei a maior parte do tempo só achando que ele era um cara branco? Sabe, por que meu pensamento default foi pra ele ser branco? E eu achei um questionamento interessante. Só que aí, pra esse questionamento fazer sentido no filme, eles teriam que estruturar a história de um jeito diferente. Porque, pô, sendo justa, o Brum é o que mais parece ser a escolha que faz sentido no filme. Até que aparece ele beijando a garota, mas aí, tipo assim, tá, ok. Mas ele parece ser a escolha que mais faz sentido e parece ser a que mais fica também. Apesar de que eu acho que tem resquícios desse pensamento no filme, porque quando ele começa a imaginar o cara escrevendo, apesar de estar tudo uma luz azul, dá pra ver que ele imagina um cara branco também. Mas não existe esse questionamento, eu só... Sei lá, eu sempre achei que deveria ser legal colocar isso no final. Ou tipo assim, estender um pouquinho o final pra ter mais deles, esse fofinho. Mas... novamente, eu entendo. No geral, eu entendo que muitas das adaptações que foram feitas foram para encaixar a história do livro numa história mais americana de blockbuster, o que é bem diferente do jeito que a Becky Albertalli escreve as histórias. Basicamente porque pro filme ele ser um blockbuster bonitinho, tudo nos conformes, ele tem que ter o começo, meio e fim, muito clássicos, a forma clássica de roteiro, enquanto os livros da Becky Albertalli, ela faz sim uma história começar, ter meio e terminar aqui, mas ela sente muito mais como uma parte da história dos personagens. E o que guia os personagens nos livros dela, mais em Os 27 Coisas de Molly, Lia Fora de Sintonia, até em Imogen, obviamente, são os sentimentos e a forma com que eles estão lidando com esses. Com o Amor Simon, ironicamente, é o que mais tem uma história linearzinha. Tem toda a coisa do blackmail e tal, mas, por exemplo, Lia de Fora de Sintonia você poderia dizer que é uma junção de pequenos momentos que dá em uma coisa grande. E isso não funciona necessariamente para filme que quer ser um blockbuster. Que é assim como o Amor Simon fez o quê? 6 vezes o valor de produção. Então eu entendo essas mudanças porque o jeito que ela escreve só não se encaixa direitinho com o que eles querem. Mas eu também acho que, sei lá, essas mudanças também acabam tirando muito da humanidade dos personagens. Porque tiram momentos que aprofundam as amizades, ou mudar toda a questão da Lia muda muito quem ela é como pessoa. Então eu só fico meio... Eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque ainda é um filme que eu gosto muito, eu fico muito felizinha com ele. Eu sempre lembro de quando eu fui ver ele no cinema, que foi um dia muito feliz pra mim. Então eu tenho esse carinho muito profundo com ele. Mas essas mudanças que tiram um pouco da humanidade dos personagens, e principalmente o que eles fizeram com a Lia, me deixa mais desanimada. Mas enfim, por hoje é isso. Deem like no vídeo se vocês gostaram do conteúdo. Se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Comentem se vocês gostam de Amor Simon, da adaptação dos livros. Se vocês estão animados para a adaptação que vai sair dos 27 Coxas de Molly, que eu vou fazer vídeo aqui, tá? Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. E, em vez de tchau, a gente tem que decidir qual vai ser o filme do próximo mês. Então vamos lá. Então agora eu tô aqui no Watchlist Picker. A gente vai descobrir qual vai ser o filme que a gente vai ver no começo do mês que vem. Ah, tá, ok. Já sei que eu vou ter muita coisa pra falar sobre esse filme, principalmente como adaptação. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, comecinho do mês que vem, ele já vai estar aí. Mas também fiquem pelos outros tipos de conteúdo no canal, tá? Eu juro que eu estou legal.